Minha saudação aos nobres pares. Acho que o momento de crise, um momento importante, nos desafia, nos impõe a tarefa de nós acabarmos com o ranço eleitoral. Então, a minha fala aqui ela vai ser desprovida de qualquer olhar para o passado. Tivemos uma eleição recente e é óbvio que ainda fica aqui algum resquício daquilo que passou da disputa eleitoral. Mas, específico a esse projeto, do ponto de vista assim, da intenção, da motivação, nós temos que cumprimentar o prefeito gestor Daniel Guerra, porque, de fato, retirar essa verba de representação, ela vai significar uma economia. Está bem justificado a convocação da sessão extraordinária à medida que se busca economizar recursos para janeiro. Então, vai contar com o nosso voto favorável, sem sombra de dúvidas. Até porque, quando debatemos, no ano passado, uma necessidade de uma reforma administrativa, em que falávamos de reduzir secretarias, falávamos também de retirar essa verba de representação. Porque a sociedade ela não é estática. E quando a gente fala dessa lei complementar 226 de 2004, foi um avanço para a época, porque existia uma liberdade total do prefeito, através de decreto, estipular uma verba de representação de 90% para um, 40% para outro, 10% para outro, 50% para outro, e se constituir um critério em lei. O problema que eu acho, e essa crítica deve ser pontuada, que o prefeito gestor ele tem um perfil, talvez um neopopulismo, teria que bem caracterizar ainda qual é a característica política, mas um populismo fica evidente, que nesse afã midiático de tentar demonstrar ações já nos primeiros dias, alguns se vestem de gari para varrer a rua, outros fazem outras iniciativas políticas. Nós tínhamos que amadurecer esse projeto e, por exemplo, alterar o artigo 130 do Estatuto do Servidor, que é aqui que está o condão para se dar essa representação. Veja bem a liberalidade do artigo 130 do Estatuto. Serão arbitradas pelo prefeito, quando não previsto em lei ou regulamento, e nós revogando, não vai haver mais previsão legal. Então, serão arbitrados pelo prefeito, quando não previsto em lei ou regulamento, as gratificações relativas à participação em órgão de deliberação coletiva de caráter permanente e as concedidas a título de representação. Claro que nós cremos na boa-fé do prefeito, de que não vai fazer aqui uma situação para justamente dar mais liberdade para ele no Executivo, instituir verba de representação a seu bel prazer. Mas tem que fazer esse debate, porque se houvesse diálogo com essa casa, como tem que ser efetivamente, nós podíamos debater esse projeto com profundidade e aprovar, sim, uma matéria que, de fato, extinguisse essa verba de representação. Então, talvez, nesse afã de já demonstrar algumas iniciativas, nós estamos votando aqui algo incompleto, mas que, nesse momento, nos compete votar favorável, até, inclusive, para sinalizar e estar em sintonia com a nossa sociedade, que, pelas manifestações que eu vi, elas sinalizam para cortes. Acho que também está bem pontuada essa questão dos subprefeitos, é uma realidade que o prefeito vai encarar, e talvez, a partir dessa realidade, possa ter um outro olhar, um olhar mais alargado. Porque o próprio prefeito gestor, ele promoveu um processo de demonização dos cargos em comissão, os quais nós sempre dizemos que são exagerados. Na gestão Sartori e Alceu foram duplicados. Quando o prefeito Pepe fez uma gestão com 92% de aprovação, haviam 120 cargos em comissão. Hoje temos quase 300. E o CC mais caro é aquele que não trabalha. É o CC em excesso. E é isso que nós temos que combater. Então, acho que uma visão equilibrada aqui faz bem para todo mundo e principalmente para o interesse público. Então, senhor presidente, no momento oportuno, voto favorável.